Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui. Nosso primeiro dia de aula de História Eclesiástica 1, é o nosso segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos aqui tratando desse assunto tão relevante que é a história eclesiástica. Como falávamos aqui no intervalo, irmãos, o livro O Cristianismo através dos Séculos, ele apresenta essa obra dividindo em 3 blocos. Olha só, cada historiador vai ter uma forma peculiar de fazer os cortes, né? Como, por exemplo, eu mencionei para vocês há pouco, o Justo Gonzalez, ele segue praticamente uma forma temática, mas ele une o tema a um período também do século. Nas edições antigas dele, ele vinha como a Era dos Mártires, a Era dos Gigantes, a Era das Trevas, a Era dos Altos Ideais e a Era dos Sonhos Frustrados. Nessa nova edição que eles fizeram, eles dividiram essas 10 obras, pegando os 5 primeiros volumes e fazendo uma obra, e pegando os outros 5 volumes e fazendo outra obra. Cada historiador tem uma maneira peculiar de registrar a história. Eu gostei muito do Justo Gonzalez, porque ele traz como a Era dos. Isso identifica um período da história. Mas já o Carnes, ele vai trabalhar de uma outra forma. Ele trabalha de uma forma cronológica. Olha só como ele faz. Ele coloca o primeiro bloco como a história da Igreja Antiga, que é dos anos 5 antes de Cristo até o 590 depois de Cristo. Ano 590 depois de Cristo. Depois ele vem com o segundo bloco, história da Igreja Medieval, que é o ano 590 depois de Cristo, até 1517 depois de Cristo. E depois ele vem, por último, com uma história da Igreja Moderna, que é do ano 517 depois de Cristo até os dias atuais. Nós estaremos seguindo na nossa grade século a século, mas na realidade a gente vai fazer praticamente o que está aqui no Cristianismo através do século, porque História Eclesiástica 1 a gente vai entrar literalmente na história da Igreja Antiga, e depois a gente vai entrar em História Eclesiástica 2, na história medieval. E a gente só vai entrar um pouquinho ali no período da Reforma. E História Eclesiástica 3, como eu mencionei no primeiro bloco, a gente vai só ter para a turma do bacharel. Inclusive, eu esqueci de dizer, irmãos, que em História Eclesiástica 2, nós damos um trabalho para vocês, que é o trabalho da história dos batistas nacionais. Sabendo que o nosso seminário, ele nasce da história nossa, que é a história batista nacional, que é toda a minha formação como teólogo, então nós damos um trabalho também em História Eclesiástica 2, mostrando também qual é a nossa história do Batista Nacional, porque nem todos os irmãos farão o curso bacharel. Então é muito importante mostrar qual é a nossa origem, qual é a nossa história, e eu faço questão de dar esse trabalho para vocês em História Eclesiástica 2, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Deixa eu fazer um comentário aqui, que eu estava, certa ocasião, também acompanhando uma aula de historiadores, e eu, como leigo do assunto e estudioso do assunto, fiquei impressionado que havia um debate entre os historiadores sobre bons historiadores e maus historiadores. E ali havia esse debate entre eles, dizendo que a história, geralmente, quando se pega bons historiadores, eles trabalham como se eles fossem repórteres fidedignos dos fatos. Então, mesmo que eles sejam de uma certa nação, de um certo povo, eles não são tendenciosos. E, ao ouvir isso, eu fiquei impressionado, porque, como era uma aula de historiadores seculares, grandes mestres da história brasileira e da história mundial, eu achava que, vamos assim dizer, que não havia, né, esse lado mais tendencioso.
Mas quando a gente, por exemplo, compara nos nossos dias, por exemplo, o que acontece muitas vezes no jornalismo brasileiro, a gente percebe o quanto eles são tendenciosos, não é? Como um jornalista, ele não deveria, né? O verdadeiro jornalista, ele deveria trazer os fatos como de fato são, o que acontece, mas um jornalista tendencioso, ele encobre coisas que são desfavoráveis à sua ideologia e potencializa aquilo que é favorável. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque esse assunto, por incrível que pareça, quando a gente trata de história da igreja, história mundial, se nós não formos conservadores e não tivermos fontes fidedignas, a gente pode estar aprendendo coisas que de fato não aconteceram. Podem ver a história do nosso descobrimento, a história de nós brasileiros. Possivelmente, todos nós, quando fomos educados, alfabetizados, e logo no início aprendemos um pouco sobre a história, a gente teve toda aquela cartilha da história. Mas depois que a gente se torna um pouco mais velho e começamos a aprender algumas outras coisas, a gente vê que há uma manipulação na história. Ou seja, há uma certa tendência e há um certo favorecimento. Isso é muito perigoso, viu, irmãos? Então, tomem cuidado com qualquer fonte que vocês forem estudar, que tentam manipular os dados, né? Só para vocês terem uma ideia, para deixar uma ilustração bem viva aqui para vocês. A história dos vencedores, né? Como? A história dos vencedores. Né? Obrigado, Júnior. Exatamente. A história geralmente a história ela é contada como a história dos vencedores. Lembra em Ética que nós fizemos até uma colocação sobre isso na guerra, Júnior? Que nós, né, lemos, inclusive, vale até a pena citar agora, deixa eu até abrir aqui rapidamente, irmãos, quando falamos sobre a guerra, página 262, em que ali a gente mencionou sobre isso. Quer ver? Olha só, essa frase é muito legal. Quando a gente comentava um pouco sobre essa questão da guerra, né? Onde está 2002? Então, a história dos vencedores. E o que eu queria dizer para vocês era algo um pouco em cima disso, para que vocês tivessem um senso crítico muito elevado. Aqui, ó. Eu até anotei aqui. Frases. Onde está? Não me recordo agora. Era aquela frase de um filósofo grego. Lembram que nós comentamos semana passada? Eu vou achar e já leio para vocês, para não ficar perdendo muito tempo. Porque, na realidade, o que eu queria dizer é o seguinte, irmãos. Vocês já ouviram falar sobre o narco-estado mexicano, né? E aquelas grandes facções criminosas de traficantes que aconteceram no México, principalmente ali por volta dos anos 80, anos 90. Vocês conhecem um pouco a história mexicana ou não? Sinaloa, os grupos que atuavam de narcotraficantes. Sim. Meio dos filmes. Poucos filmes, né? É o Chapo. É o Chapo. Isso aí. A maioria desses filmes, é claro, tem a ficção, tem tudo isso, mas tem também o lado... Opa, está dando uma certa microfonia. Não sei com quem que é. Mas tem o lado também fidedigno, que é um pouco da história. Tem a ficção, mas tem um lado... O que eu quero dizer, irmãos, dentro de uma dessas ficções, que foi baseada em fatos reais também, um desses grupos traficantes, na década de 90, principalmente ali finalzinho dos anos 80, para o início dos anos 90, o que eles fizeram? Como eles eram já muito poderosos, esses traficantes, eles tiveram uma ideia do quê? De tentar
apagar a história dos narcotraficantes mexicanos, destruindo o quê? Todos os acervos históricos e jornalísticos que mostravam fotos, acontecimentos, mortes e tragédias. E na história mexicana tem alguns episódios assim. Por que eu estou falando isso? Eu queria parafrasear, Júnior, com o que você acabou de dizer, a história dos vencedores. Quando você remonta uma história dos vencedores e continua contando elas, você elimina a verdadeira história. E eliminando a verdadeira história, a gente acaba sendo tendencioso. Isso é muito perigoso. Essa não é a nossa proposta. A proposta de conhecer a história é aprender com historiadores evangélicos fidedignos, que conte a história vencendo, mas também conte a história como fato. Para quê? Para que a gente possa realmente aprender como aconteceu. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Onde eu queria chegar com esse argumento? Eu queria chegar em algumas palavras, que são as palavras do Martyn Lloyd-Jones, naquele livro Pregação e Pregadores. O nosso querido pastor Martyn Lloyd-Jones, ele comenta uma coisa que é muito interessante, que é, quando nós, como seminaristas e pastores e pregadores, conhecemos a nossa história, nós não erraremos como alguns erraram. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bem típico agora. Vocês estão acompanhando o desgaste que alguns pastores de renome estão tendo, porque se enveredaram para a área da política, não é isso? Não está sendo uma coisa vexatória ver pastores humilhando jornalistas, sendo indecorosos, ver pastores praticamente desequilibrados, perdendo o tino pastoral por envolvimento político? Estão acompanhando um pouco esse momento Sem agora? compostura. Hã? Sem compostura nenhuma. Ou seja, pastores que outrora, dias atrás, fizeram, entre aspas, um certo trabalho para a política, mas agora estão destruindo com as próprias mãos. Mas por quê? Porque eles se envolveram em algumas áreas em que não seria o melhor caminho. Não estou dizendo que o pastor tem que ser apolítico, mas quando você se envolve numa área pela qual você não foi chamado por Deus, você acaba perdendo, ou como Tomé pregou lindamente numa das últimas mensagens dele, o sal perde o seu sabor e não serve para nada senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E eu aprendi com o Tomé lá na igreja, quando ele pregou sobre isso, que os judeus, lá nos dias do templo, quando passavam por aqueles períodos muito frios, em que ali as partes do templo praticamente começavam a congelar, eles jogavam saus. Para quê? Para que o gelo derretesse, para que as pessoas não escorregassem. Então, quando o Senhor fala que o sal que perde o sabor, ele só tinha essa utilidade, que era ser pisado. Então, era muito frequente, muito comum entre os judeus que iam adorar a Deus no templo, e principalmente nos períodos de inverno, em que criava aquela crosta de gelo e ficava um piso escorregadios. Então, eles pegavam sal que era de uma qualidade ruim e jogavam nos pisos. Para quê? Para que as pessoas, ao passarem por ali, elas não tivessem, corressem o risco de se escorregarem. O que os pastores atuais estão fazendo quando eles entram para a política e quando eles perdem o seu tino, perdem a sua postura ética, eles estão se envolvendo com algo que não deveria. Agora eu pergunto, na história da igreja, aconteceu algo assim? Os pastores se envolveram com a política? Os pastores usaram da política? E o que aconteceu nesse envolvimento? Não surge, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma igreja ao mesmo tempo religiosa, mas com viés político? Estão entendendo como a história vai se repetindo, meus irmãos? Ou seja, enquanto um pastor, num primeiro momento, parece que está ajudando certo partido, certa corrente, as pessoas não reclamam, mas percebam, é muito perigoso. É por isso que a gente tem que conhecer a história, para que a gente não caia nos mesmos erros. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui a dica do Martyn Lloyd-Jones. Eu aprendi isso do sal com o Tomé, né, Tomé? No dia que ele pregou, fiquei muito feliz. Eu já sabia de muitas coisas do sal, mas não conhecia esse detalhe. Então, agora, irmãos, a gente vai entrar um pouco aqui. Mandei a frase aí do filósofo. Hã? Mandei a frase do filósofo grego aí. Não sei se mandou aonde? No grupo? É.
Opa, joia, Júnior. Ah, isso, obrigado. Obrigado. Pode ler para nós, Júnior. Eu não estou fora dela aqui, eu mandei, mas não estou. Tá. A guerra, então vou ler para vocês. A guerra é a mãe e rainha de todas as coisas. Alguns transforma em deuses, outros em homens. De alguns faz escravos, de outros homens livres. É atribuída ao filósofo grego Heráclito de Éfeso. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado. Tá bom? Então, né, mas é isso aí, né? Então a gente sabe o quanto a gente precisa tomar cuidado. Então vamos agora, irmãos, para o slide aqui. Eu vou abrir um slide do professor Maurício sobre o assunto da Igreja de Jerusalém e a gente vai trabalhar um pouco agora em cima desse material, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então, por gentileza, Júnior, pode estar lendo para nós, por favor, né? A Igreja de Jerusalém. A gente vai começar a trabalhar agora, como eu disse, o nosso módulo vai ser baseado no material do Justo Gonzalez. A gente vai ir século a século, vamos indo de forma gradativa, tá bom? Pode ler para nós, Júnior, por gentileza? Não está aparecendo ainda Ainda não? o. Opa. E agora? Para mim não apareceu, não. Só a Igreja de Jerusalém, tá? Ah, tá. Mas já apareceu a Igreja de Jerusalém, né? Sim. Olha. Maurício Abreu de Carvalho. Surgimento da Igreja. Surgimento da Igreja. Eternidade com Deus. Carral. Assembleia do Povo Judeu. Reuniões solenes. Eclesia, Assembleia, nome dado ao agrupamento de cidadãos gregos. Atos 2, surgimento da igreja no tempo e no espaço. O professor Maurício, ao tratar desse assunto, ele coloca aqui esse dado, né? Quando surge a igreja, irmãos? A igreja, a gente está estudando o quê? História eclesiástica. E qual é o surgimento dela? Na realidade, ela nasce aonde? No coração de Deus, em algum momento na história. Ela nasce, em primeiro lugar, no coração de Deus, ou seja, na eternidade. Mas ela nasce aqui na história. Que história? Isso, na nossa história. E qual dos dois momentos ela nasce na história humana? O que vocês acham? Teve a citação de Jesus pela primeira vez em Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? E como está descrito aí no slide em Atos, né? Que realmente a igreja toma o seu corpo, né? E ali temos um cenário do que é realmente uma igreja em movimento. Joia, muito bom. Então, aí, ao estudar a história da igreja, a gente não pode perder de vista que o projeto igreja é um projeto que sempre existiu no coração de Deus desde a eternidade. E que aqui, quando o slide traz a expressão Kaal, que seria aquela assembleia solene dos judeus, ou seja, quando o próprio Israel se reunia, desde quando Deus separa Abraão em diante, principalmente depois que eles entram em Canaã com Josué, todos os ajuntamentos onde o povo se reunia, ali já era um projeto igreja, né? E aí o nome, de fato, eclesia, nasce ali com a ideia grega, tanto é que eclesia é uma palavra grega que também seria ajuntamento de pessoas para os debates políticos. No entanto, no Novo Testamento, ela recebe uma conotação diferenciada, é o ajuntamento do povo de Deus quando vai adorar a Deus e quando vai ser instruído por Deus por meio dos seus líderes. O templo E também. aí, hã? No templo também, né? Sim, no templo. Por isso que o Carral aqui é todo esse período de ajuntamento, Júnior, em todas as festas, em todos os momentos em que o povo se ajuntava para adorar a Deus e buscar a face de Deus, já era o projeto igreja, né? Eu acho que, no meu entender, a questão do templo, o tabernáculo, a igreja, propriamente dita, são fases da igreja, porque é um momento pedagógico, porque Deus está ensinando. Mas a igreja, ela nasce antes com o povo, né? No coração de Deus, para a vida integral, e não para a vida apenas litúrgica. Porque a vida litúrgica é apenas Deus pedagogicamente ensinando, eu acho.
Sim, só que tem também aqui, Júnior, a gente não pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a gente não pode esquecer, deixa eu abrir aqui só um segundo, estou tentando mudar aqui a tela, aqui, pronto. Esse lado do espiritual, ele sempre coaduna com uma prática, né? Como você disse, sim, o povo judeu, quando ele aprende a espiritualidade íntima e coletiva, é personificado em algum momento do seu ajuntamento. Começando com Abraão, Abraão já começa o projeto igreja. Pode ver que Gálatas vai falar o quê? Que o evangelho foi pregado a quem? A Abraão. Então, Abraão é o protótipo daquilo que Deus iria fazer no mundo a partir dele. Como indivíduo, como família, como comunidade e como sociedade. Pode ver que os desdobramentos vai ampliando, né? Quando o povo de Abraão cresce, que vai para o Egito, e depois sai do Egito e volta para Canaã, ali podem ver que Deus dá o quê? O tabernáculo. O tabernáculo era o ato litúrgico dessa fé interior. Concorda? Pode ver. Uma pessoa que temia Deus, começando com o próprio Moisés, que recebe a revelação do tabernáculo, vive diante de Deus, mas ele pratica na comunidade por meio do tabernáculo. O lado pessoal sempre coaduna com o lado coletivo. O lado coletivo tem um lado pessoal. Nunca é uma individualidade sozinha. Tanto é que o tabernáculo ele é móvel para mostrar essa atuação de Deus que acontece segundo a vontade de Deus. Depois vem o templo, como lugar físico. Depois que nós entendemos que Israel deixa de ser uma cidade-estado e passa a ser agora uma nação. E ali Deus já tem um outro projeto, que com essa nação, agora, aquele projeto que tinha começado com Moisés, que era fazer deles sacerdotes em toda a terra, agora Deus pega, então, com o templo e fala, ó, a minha glória vai ser derramada em todas as demais nações, e todas as demais nações, quando vierem me adorar, reconhecerão que eu sou Deus. Pode ver que aí entra o projeto templo. Mas em todo esse período, de fato, a gente já vê o quê? Que, como você disse, já era o detalhe da igreja. A igreja já estava ali, nascendo. Não havia o nome igreja, mas havia a essência da igreja. Com o templo, depois que foi destruído, o povo foi para o cativeiro babilônico, por causa do pecado. Nasce o projeto sinagoga. Mais uma vez, o projeto sinagoga era também o quê? Uma outra coisa que Deus estava mostrando para o seu povo, que ele precisa levantar pessoas que o adorem, mesmo quando eles estão em terra estranha. Pode ver que o projeto sinagoga, na realidade, é um embrião da igreja. O projeto sinagoga já deveria ter nascido como uma extensão do templo, deveria ser uma coisa natural. Ou seja, aonde tem um judeu espalhado no mundo, ali deveria ter uma sinagoga. Mas o judeu, ele era tão egoísta que ele queria as bênçãos de Deus só para eles. E aí Deus os castiga por causa desse egoísmo e por causa do seu pecado, e ensina eles a adorarem a Deus aonde? Em terra estranha. E nasce o projeto sinagoga como uma filial. E aí eles voltam para o templo, aí a gente conhece a história, vem Jesus, e aí com Jesus que nasce o projeto igreja. Ou seja, esse projeto do reino de Deus. Mas percebam que não é um reino de Deus apenas sobre nós, de forma aonde eu aprendo a adorá-lo e eu e Deus nos bastamos. É eu e Deus e aonde eu me uno a outras pessoas. Por que eu estou dando essa ênfase aqui, irmãos, para todos vocês? Porque hoje pode ver que há um movimento novo que começou antes da pandemia, que era o movimento dos desigrejados. Eles não precisam mais de igreja. Veio a pandemia como uma lição pedagógica para os desigrejados e para a igreja, mostrando que a igreja ela é mais do que essa instituição, onde dominicalmente a gente adora a Deus. A igreja é esse corpo vivo de Cristo estabelecido em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. Né? E aí, na pandemia, a gente viu isso, porque na pandemia todo mundo ficou desigrejado. Mas aqueles que realmente queriam adorar a Deus estavam ligados na videira verdadeira.
Então, agora, por exemplo, surge um novo movimento de cristãos independentes. Isso também é perigoso, porque aí o que acontece? Não tem uma estrutura, não tem um projeto igreja, né? Não tem as hierarquias. E como nós entendemos que esse projeto novo, ou, né, pode ver que tem até um termo, qual é o nome que eles estão usando para esse termo, irmãos? Style, alguma coisa style, qual que é o nome? Vocês já ouviram? Não conheço. Não, nunca ouvi, não. É um termo novo. Eles estão usando o seguinte, não precisamos de igreja, não precisamos de pastor. A gente se reúne e a gente se resolve. Isso é muito perigoso, irmãos. Porque é um rebanho que não está tendo autoridade, não está tendo organização, que, ao mesmo tempo, não caminha com irmandade com os outros grupos. Ou seja, é muito perigoso. Não vou questionar sobre salvação, porque é uma coisa muito íntima, mas percebam, o surgimento da igreja é uma coisa muito séria, né? Onde Jesus inaugura e os apóstolos dão start como comunidade agora sob o controle do Espírito Santo. Tá bom? A gente já trabalhou um pouco disso no passado em eclesiologia, em teologia sistemática, a gente vai voltar a trabalhar disso. Mas é importante a gente lembrar desses detalhes com muito cuidado, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? O termo que o senhor mencionou, acho que é lifestyle, né? Isso, life. Style. Estilo de Isso. vida. Isso é muito perigoso, irmãos. Por que eu digo que é muito perigoso? Porque você fica agora, literalmente, vivendo o seu cristianismo e você não presta conta a ninguém. Ou seja, são famílias que vivem segundo o seu coração, mas não presta conta para ninguém. E quem não presta conta para ninguém, ao mesmo tempo, perde, desfigura aquilo que a Bíblia ensina, que o corpo de Cristo ele é organizado, né? Podem ver, irmãos. E aqui, irmãos, olha, guardem isso, uma igreja é uma igreja estabelecida e organizada, indiferente da quantidade. Pode ver que o projeto de Deus começa com Abraão, ele e Sara, e depois com Isaac. E aí, olha aí, chegamos onde chegamos. Então, essas coisas a gente tem que ter muita consideração, porque tem muitas pessoas aí bem intencionadas fazendo um desserviço, né? Estilo de vida? Isso, é como se fosse assim, o cristianismo é um estilo de vida, não é uma religião. Sabe, irmãos, eu sei que o cristianismo é um estilo de vida, mas o cristianismo não deixa de ser uma religião. Né? É negar a nossa história judaica cristã. Aqui eu também não estou querendo ir para a institucionalização. Percebam, irmãos, que todo grupo emergente que surge, eles tentam reinventar a roda, né? Vai além do estilo de vida, né? Porque quando eu falei do pedagógico aí, eu falei do pedagógico dentro do coletivo. Porque não é só a questão litúrgica de você adorar com o coletivo, mas Deus, através do Espírito Santo, existe uma educação para seguir o evangelho, como o judeu fazia na sinagoga, para todos que crescia a Torá, como quer viver a palavra, chamar. Isso aí, Júnior. Né? Tá bom? Então, continua lendo para nós, Júnior, por favor. Aqui. Aí temos a descida do Espírito Santo, né? Como a gente já viu. Pode ler para nós, por favor, Júnior. Sinais, audição, som como de um vento, visão, facho de fogo, fala línguas estranhas, glossolaia. Teorias sobre as línguas, Stott, milagre da fala, Lloyd Jones, milagre da fala e da audição. Não vou gastar muito tempo falando sobre isso, mas aqui só o fato, a igreja nasce com Jesus, quando ele estava aqui, ele mesmo inaugura, dizendo as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, Jesus estava ali, não tinha paredes, a igreja de Jesus era ambulante, né? Onde estava ele e os seus discípulos, ali estava a sua igreja. No momento em que ele morre, e depois ele é ressuscitado e levado aos céus, e depois os apóstolos ficam, veio o Espírito Santo, e agora com os apóstolos, a igreja agora, ela recebe, eu diria, essa reinauguração, no início com Jesus, e agora com o Espírito Santo, com os apóstolos. Então, eu só queria destacar isso. Então, esses são os fatos históricos, tá bom? Havia, né, um comunismo primitivo, né,
Ou seja, pode ler para nós, Júnior, por gentileza? Um socialismo, né? Só que, né, é totalmente diferente desse, né? Não deu vê, né? certo também, né? Esse socialismo não dá certo em lugar nenhum, nem aí. Nem aí deu certo. Exatamente. Atos 2:42. Comunhão que envolvia a partilha de bens e cuidados ao necessitado. Razão principal, erro escatológico. O pastor Maurício, nas suas aulas, ele comenta muito que a igreja primitiva, por eles terem esse ímpeto que Jesus voltaria muito a qualquer momento, então muitos acabaram deixando, né, e doando todos os bens, já que Jesus vai vir amanhã. E por isso que depois, quando vem uma grande seca sobre Jerusalém, eles passam privação. Essa é uma opinião dele, né? Nem todo mundo concorda com isso. Eu penso de uma forma um pouco diferente sobre essa questão. Eu penso que sim, havia erros teológicos sobre a volta de Jesus. Podem ver que Paulo, quando ele escreve a igreja de Tessalônica, tem 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, muitos irmãos de Tessalônica acharam que Jesus viria a qualquer instante, então eles não estavam nem trabalhando. Porque, ora, se Jesus vai voltar amanhã, eu vou ficar preocupado em trabalhar, eu vou me consagrar. Aí, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz, olha, aquele que não trabalhar não coma, dizendo o seguinte, olha, a qualquer momento Jesus voltará, a qualquer momento o anticristo pode aparecer, mas vamos viver o dia a dia, né? Ou seja, a normalidade da vida. Entreguemos a nossa vida a Deus e descansemos sobre isso. Ou seja, havia, sim, erros por parte de alguns, erros escatológicos, sim, mas eu acredito que o comunismo primitivo ele se deu mesmo por causa dessa questão de entender que a igreja, de fato, era uma comunidade de irmãos, enquanto que uns tinham mais, outros tinham menos, a gente poderia socorrer. As privações da história sempre vão acontecer, momentos de seca sempre vão acontecer, mesmo com povos abastados, né? Então, só um comentário a mais. Teve uma perseguição também, não foi só Exatamente, exatamente. Eu penso que a questão da perseguição e da primeira diáspora, querendo ou não, Júnior, pega aquilo que eu falei há pouco da história, né? Lembra que eu falei que a história é um rolo compressor? Uhum. Então, imaginem, Júnior, nós aqui, né, estamos lá com os apóstolos, cultuando a Deus no ano 40, no ano 50, vem a primeira perseguição. Bom, primeiro veio, né, o martírio ali, tivemos o martírio, tivemos Tiago, apóstolo, morrendo ao fio da espada, a gente já vai ver já. Depois tivemos o martírio de Estevão, ou seja, vem perseguições, e a gente, de repente, tendo que pegar a nossa vida, que a gente já estava bem estabelecido, só porque nos tornamos cristãos, a gente tem que sair correndo do dia para a noite para qualquer outra cidade para sobreviver. Podem ver que, historicamente, só ficou os apóstolos em Jerusalém, a grosso modo. Todos os outros foram embora. E os apóstolos não ficaram chateados por isso, porque sabiam que a maldade e a crueldade dos romanos e a perseguição dos próprios judeus eram muito violentas. Então, percebam que, em momentos assim, muda toda a economia. Toda a economia. Você que tinha um comércio, você que tinha barcos de pesca, você que tinha ali, você que fazia objetos, que tinha uma empresa, mudou tudo. Então, você sai agora de uma situação favorável, de um agricultor que tem as suas terras, e pega ali o que você tem e sai correndo. E, naturalmente, passam-se anos em outros lugares, você tem dificuldades. Então, percebam. Então, por isso que eu acredito que esses outros fatores determinaram um pouco nessa questão também da dificuldade, tá bom? Leia para nós também agora, né? Discriminação. Por gentileza. Discriminação. Diferença entre o judeu da Palestina e da dispersão. O problema na distribuição de alimentos para as viúvas, resolução diáconos, primeiro mártir Estevão, judeu da dispersão, concílio de Jerusalém. Ou seja, que a gente já começa a ver que essa igreja recém-criada, ela também enfrenta grandes problemas. Opa, vou só bloquear aqui o seu áudio também, que está dando microfonia. Aqui a gente vê que os judeus ali, de fato, da Palestina, tinham uma certa dificuldade com os judeus
que tinham origem grega, por isso que já surgem ali alguns problemas. Aí onde nasce os diáconos. Vemos que Estevão é parte desses, né, que no caso são judeus convertidos, né, com história grega, e aqui também a gente já tem aquilo que chamamos do primeiro concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde nasce, inclusive, aqui o debate dos judaizantes, judeus convertidos, que queriam acrescentar as doutrinas, colocar nas práticas cristãs o Velho Testamento, a circuncisão, a Páscoa, as festas, os ritos, né, da velha lei, né, sendo que os apóstolos já estavam mostrando que não havia mais essa necessidade, tá bom? Então, leia para nós, continue lendo para nós. Tome o próximo slide, por gentileza. Aí a gente tem aqui a perseguição. Perseguição, prisão dos apóstolos, interrogatório e interdição de Pedro e João pelo Sinédrio, Estevão e perseguição da igreja, morte de Tiago, prisão de Pedro e atos sobre a igreja de Jerusalém. Ou seja, esse é um assunto que, quando lemos Atos dos Apóstolos, a gente se familiariza bastante, como aqueles irmãos que já fizeram conosco aqui, Introdução ao Novo Testamento, 1 e 2, a gente trabalhou bastante sobre essas questões. Mas, assim, alguém tem alguma dúvida sobre esses momentos, esses episódios? Porque, irmãos, agora, como é uma aula de história eclesiástica, ou seja, isso foram fatos da história, essa história recém-inaugurada, agora pelos apóstolos, elas estão ali vivenciando essas experiências, ou seja, apóstolos presos, apóstolos sendo interrogados, o sinédrio em cima deles, o martírio de Estevão, a perseguição da igreja, a morte do apóstolo Tiago. Aqui nós estaremos falando que, inclusive, Tiago aqui, ele é chamado historicamente como Tiago o Maior, né? Tiago o Maior, tem Tiago o Maior e tem Tiago o Menor. Vocês lembram que dos apóstolos haviam 2 Tiagos. Então, quando fala sobre a morte desse Tiago, Tiago, na história da igreja, eles chamam de Tiago o Maior, que é o irmão de João. O outro Tiago era considerado como Tiago o Menor. E esse Tiago também não tem nada a ver com Tiago, irmão de Jesus, tá bom? Tiago, irmão de Jesus, é um terceiro Tiago. Tudo bem? Escreveu a carta, né? É isso, é o escritor da carta, da Epístola aos Tiagos, que durante o ministério de Jesus, olha só que interessante, os próprios irmãos de Jesus se levantavam contra ele. Depois que Jesus morre e ressuscita, os irmãos de Jesus se convertem. Olha que coisa linda. E um deles, os dois, né, no caso, se tornam grandes líderes, e em especial Tiago, irmão consanguíneo de Jesus, ou seja, meio-irmão de Jesus, se torna um dos pastores da igreja de Jerusalém. Várias obras vão falar que ele tinha joelhos como de camelo, porque ele orava muito, então ele tinha joelhos calejados. Coisa linda, né, irmãos? E podem ver que a carta de Tiago é uma carta muito pastoral. Então, percebam, e aí vem a prisão de Tiago e vem o hiato sobre a igreja de Jerusalém. Por que um hiato sobre a igreja de Jerusalém, irmãos? O que é um hiato? Um silêncio, né? Falta de informação. Temos uma pausa, né? O escritor mesmo de Atos, que é o próprio Lucas, ele foca agora na igreja de Antioquia da Síria, e da igreja de Antioquia da Síria as grandes evangelizações no mundo. Então, Deus quis abrir esse leque para mostrar agora que uma igreja que era gentia, depois da igreja apostólica, fez essa obra de evangelização no mundo, não porque a igreja de Jerusalém se desviou, mas que ela continuou fazendo a sua obra, tanto quanto a igreja de Antioquia. Mas os olhos de Deus, pela revelação, ficou atentos à obra que foi gerada a partir das viagens missionárias de Paulo. Pastor, mas por que Deus ele não quis dar ênfase, por exemplo, às obras dos outros apóstolos? A gente vai estar estudando aqui, inclusive hoje, se der tempo, um pouquinho de alguns apócrifos, inclusive, que, na realidade, são chamados de apócrifos porque não são livros canônicos mesmo. Mas olha só que interessante. A história da igreja vai mostrar que alguns apóstolos foram para a região da Índia, outros foram para a região da Ásia Menor, outros foram
para várias regiões, outros morreram. Então, percebam que Deus quis assim. Mas, Deus, mas aquele primeiro período da igreja, que foi o socialismo lá, eles ficaram concentrados, eles também perderam a visão de expansão, que Jesus falou, ir pregar o evangelho a toda criatura. Isso acontece depois com a perseguição, e quando surge o apóstolo São Paulo. sim, sim. Eles, na realidade, Júnior, dizer que eles perderam essa visão, eu prefiro não dizer isso. Porque, assim, pensa assim, Júnior, pensa assim. Eles, num primeiro momento, quando Jesus morreu, a profecia que Jesus tinha dito, que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam, eles ficam ali morrendo de medo. Isso é um fato. E a Bíblia registra. Podem ver que a Bíblia registra o medo apostólico, né? Ela registra. Mas que eles perderam a missão do evangelismo, eu creio que não. Sabe por quê, Júnior? Eu creio que eles ali, eles tinham aquela vocação, e a gente tem que lembrar um detalhe. Eles foram formados na escola de Jesus. Eles eram galileus. Eles não eram treinados como eram treinados a escola do rabinato. Então, na minha leitura, eles se mantiveram ali em Jerusalém, literalmente esperando, sim, os fatos e Deus agindo na história. Porque nós vemos que a igreja apostólica, até mesmo com Pedro, eles são muito corajosos. Por exemplo, quando Tiago morre ao fio da espada, alguns vão falar que ele foi transpassado, outros vão falar que ele foi decapitado, mas ele morre por Herodes. Eles não se acovardam. Então, eles ficam em Jerusalém, e trazer a afirmação de que eles se acovardam, eu acredito que não. Porque depois, quando vem as perseguições, eu quero acreditar que eles entendem que chegou o momento deles irem. Porque o que acontece, né? A gente tem que lembrar que durante 3 anos a 3 anos e meio, a igreja primitiva, os apóstolos, eles eram orientados por Jesus em loco. Jesus falava com eles. Eles aprenderam, e mesmo quando Jesus estava com eles, eles não entendiam ainda algumas lições, e Jesus, vez por outra, dizia, homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Aí o que acontece? Jesus promete o Espírito Santo, Jesus fala que morreria, Pedro questiona, a gente conhece bem a história, mas depois eles recebem o Espírito Santo, eles já começam a fazer uma obra linda para Deus, vêm as perseguições, mas eu noto que os apóstolos, na minha leitura, tá, Júnior e irmãos, eles aguardavam essa direção, façam tal coisa, sigam tal instrução. Podem ver que o escritor de Atos, que é Lucas, quando registra a história de Atos, principalmente Atos 13, vai mostrar o seguinte, que Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, vai atrás de quem? De Paulo, e chama Paulo para ficar com ele. E enquanto a igreja de Antioquia orava e jejuava, disse o Espírito Santo. E ao falar o Espírito Santo, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho preparado, eles oram e impõem as mãos e encaminham. Então, eu quero acreditar, Júnior, que a igreja de Jerusalém, ela não perdeu a visão, ela guardava essa mesma fala, porque eram irmãos que estavam colocando a sua cabeça na guilhotina, como de fato colocaram. E o hiato da igreja de Jerusalém, na minha opinião, esse silêncio, essa quietude, esse período, né? É realmente Deus dizendo, olha, eu vou usar agora Paulo, eu vou usar Barnabé, eu vou usar Silas, eu vou usar João Marcos, eu vou usar quem eu quiser. E podem ver que o Novo Testamento, ele recebe essa nova conotação, ele sai um pouco da regionalidade judaica, e agora ele entra para o campo gentil. Pode ver que, historicamente falando, o Novo Testamento, ele tem toda a construção judaica, mas depois ele continua tendo a sua construção judaica, mas agora entre os gentios. E Paulo acaba sendo esse separado por Deus, né, de uma forma especial, para alcançar. E aí, por causa das perseguições, etc. e tal, eles entendem a vocação deles, e as igrejas vão tomando forma, né? Então, essa é a forma que eu entendo, entendeu, irmãos? Tá bom?
né? Porque eu entendo que eles estavam dispostos e preparados para morrer, mas é uma opinião minha, né? Tá bom? Ok. Aqui, leia para nós, Júnior, agora, né? Líderes da igreja e o caso. O concílio Ato 15, Tiago e Pedro. Gálatas 2, 9, Pedro, Tiago e João. Após a dispersão dos cristãos, Tiago, irmão de Jesus, martirizado em 62 depois de Cristo. Judas e Simeão, também mortos. Transferência da igreja para Pela. No século V, relatos de heresia pelos pais apostólicos. Aqui é uma breve síntese, né, irmãos? Olha só que interessante, né? A gente já falou um pouco do concílio de Atos 15, Tiago e Pedro, ou seja, mostrando um pouco daquilo que a Bíblia fala sobre a autoridade apostólica, né? Essa igreja organizada que tinha líderes que eram cabeças, Pedro em primeiro lugar, e Tiago e João dando aquela base para Pedro, ou seja, as colunas da igreja. Aí temos a dispersão. Um detalhe muito interessante, irmãos, eu não sei se vocês já aprenderam, mas eu creio que sim. Nós trabalhamos isso em Introdução ao Novo Testamento, mas segue aqui a lembrança. A igreja aos romanos, a igreja que está em Roma, ela nasce após essa primeira dispersão, né? Quem foi que fundou a igreja romana? Dá para a gente saber? O senhor fala no século 3? Não. Eu digo a igreja, quando Paulo escreve a carta aos romanos, Assim, já havia uma igreja lá, não já? É. Quem era o pastor daquela igreja? Foi algum apóstolo que formou? com a dispersação, né, de Atos 2, algumas pessoas foram para lá, é isso? Exatamente. Priscilas e A gente vai ter alguns nomes no final da carta de Romanos, que eram alguns dos líderes dessa igreja, mas percebam, é uma igreja que nasce apenas com quem? Com cristãos que vão para Roma, Roma. fugindo. Mas aí eu pergunto para vocês, não tinha nenhum pastor? Não necessariamente. Mas eles estavam debaixo de que autoridade? Dos apóstolos. Quais? Todos eles. Ou seja, eles continuaram a viver o cristianismo em terras estranhas, mas eles não perderam o vínculo. Interessante, né, irmãos? Interessante, né? E aqui vem alguns dados, Tiago, irmão de Jesus, morre no ano 62 depois de Cristo. Simão e Judas, também apóstolos, também morrem. A gente vai estar pincelando alguns dados de algumas mortes. A Bíblia vai falar muito pouco dessas mortes dos apóstolos, tá, irmãos? Alguns a gente tem, outros nós não temos, só sabemos de pouquíssimas coisas. O que a gente tem são aquilo que nós chamamos a história da igreja, tá? E aqui no século V, relatos de heresias pelos pais apostólicos, ou seja, contando um pouco, né, da história, né? Não que os apóstolos fizeram heresia, mas aqueles outros líderes que foram surgindo, como, por exemplo, os arianos, né? Ário, um dos líderes da igreja, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta? Tranquilo. Tá joia? Eu vou abrir agora um outro slide, que é do professor Tiago Perim, que eu achei muito interessante, irmãos, para que a gente possa falar um pouco, só para vocês entenderem alguns dilemas que aconteciam naquela igreja primitiva, e eu achei que esse slide é muito legal, porque ele, inclusive, traz alguns detalhes do Evangelho de Lucas, aquele Evangelho de Lucas, não, Evangelho de Judas, o Evangelho apócrifo de Judas, tá? Eu vou passar para vocês lerem depois. Não vai dar tempo de a gente trabalhar aqui em classe. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho também nessa igreja apostólica. Eu vou abrir um slide aqui do professor Tiago Perim, que eu achei que esse slide aqui é bem curioso e pode ser bastante agregador. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não sei se eu vou fazer uma pergunta, não sei se está dentro do escopo da aula, mas qual seria a importância maior? Não sei se tem essa importância maior. A palavra ou a igreja? A palavra ou a igreja? Como assim?
a palavra de Deus e a igreja, em termos de importância. Qual é a Tá. maior, tem maior importância? Não, bom, eu já te respondo sem medo de errar. Sempre a palavra de Deus tem mais importância. Tudo deriva da palavra, né, Júnior? Tudo. E a igreja nasce como revelação para nós. Óbvio que o Espírito Santo, a igreja é o mistério que estava oculto, mas ela nasce e ela recebe essa direção prescritiva pela palavra, né? Pode ver. A igreja, como conhecemos no Novo Testamento, ela acaba sendo edificada, não, aqui quando eu falo igreja, Júnior, eu estou me referindo aos lavados e remidos do sangue de Jesus, ao grupo ordenado, ao grupo estabelecido, organizado, que tem autoridades, líderes, ou seja, eu não estou me referindo à institucionalização, né? Não, claro. Então, porque a gente tem que lembrar que a Igreja de Jesus, ela é esse corpo, mais ou menos como aqui nós, aqui é a nossa classe, onde eu sou professor e vocês são alunos. No contexto da igreja, não precisava ter uma casa, não precisava ter um prédio, bastava ter um pastor e ter os seus discípulos. Podem ver que esse projeto existia com Abraão, depois existiu com Moisés, depois existiu com a própria monarquia de Israel, o rei, mesmo sendo um governante político, ele era praticamente um pastor do lado mais político, social, e tinha o profeta e o sacerdote, que era o lado mais espiritual, que eram os líderes. Aí a gente vê os profetas como esses pastores dos seus discípulos. Então, assim, sempre a palavra, ela encabeça tudo, né? Na Porque verdade, sem ela a gente não monta nada. Né? não é em termos de importância, né? Quem vem primeiro, na verdade, né? Hierarquicamente, né? Eu creio, assim, Júnior, hierarquicamente a palavra, sem dúvida. A palavra, porque é por causa da palavra que a gente monta a igreja, né? Quer ver, por exemplo, Júnior, por que nós oramos como oramos? Porque a palavra nos ensina. Né? Então, assim, a palavra, na minha opinião, a palavra de Deus, nós temos como consenso que ela é a revelação especial de Deus, sim, mas ela representa os oráculos sagrados, ou seja, é como se ela fosse a fração do Deus eterno e poderoso e quando a gente fala quem é Deus, Deus é eterno, Deus é incomparável, não tem como mensurá-lo. Então, a palavra de Deus é como se fosse um pedacinho desse Deus eterno entre nós. Mas Deus é muito mais do que sua palavra. Mas podem ver que é a única coisa que nós podemos dizer que temos hoje como algo sagrado que contém Deus. Podem ver que os escritores bíblicos do Novo Testamento dizem o quê? Que essa palavra foi inspirada por Deus, ou seja, ela tem o hálito de Deus, ela tem o sopro de Deus. Né? Ela veio do próprio Espírito Santo de Deus a homens santos. E por causa dela, todas as demais coisas acontecem. Né? Pode ver, ela anuncia o Filho de Deus, ela mostra como ele seria, ela profetiza sobre o nascimento virginal, o que ele faria, a obra de redenção. Né? Então, assim, a palavra é a prioridade. Pode ver que, para a Igreja Católica, a prioridade é a Igreja. É por essa razão que eles dizem, né, que a Bíblia, eles que montaram, mas isso a gente sabe que historicamente não foi. A gente já vai aprender, já a gente vai ler aqui um slide falando um pouco sobre isso. Isso vai acontecer muito lá na Contra-Reforma, né? Na Contra-Reforma, eles têm que dar um jeito de dizer, não, essa Bíblia que a gente segura, quem montou fomos nós. E por essa razão a gente coloca até os apócrifos aqui, querendo mostrar que tem essa autoridade. Tolice, né? Tolice. Pode ver que a palavra, ela nasce em qualquer momento da história. E quando o povo de Deus também negava a palavra, Deus descia o reino no próprio povo, né? Mandando para o cativeiro assírio, mandando para o cativeiro babilônio, destruindo o templo, né? Por quê? Porque eles desprezaram o que? A palavra, né? Não sei se eu respondi, Júnior. Eu creio dessa forma, sabe, Júnior? É que nem, Júnior, só para a gente concluir, eu sei que já deu horário, mas, é que nem quando vier a grande perseguição.
quando o anticristo se levantar sobre a terra. Se a igreja não for arrebatada, a igreja se mantiver aqui, não vai ter templo, né? Mas não vai faltar crente. Não é? E se nós fizermos o nosso papel direitinho aqui como discípulos, se hoje em paz a gente já sabe trabalhar muito bem essa questão da hierarquia, né, dos nossos papéis, quando chegar lá na frente, a gente vai sofrer, é óbvio, se a igreja ficar, não for arrebatada, mas a gente vai fazer uma obra linda para Deus, né? Sem paredes, sem templo, sem nada, né? É o que eu penso, né? Tá bom, meus irmãos? Joia, pode perguntar, Samuel, pode perguntar. Juliana. Pastor, a pergunta que eu tenho para fazer é referente os livros apócrifos. Pode fazer. Eles foram instituídos juntamente com os livros que a gente já conhece, ou eles foram instituídos depois? E, tipo, a pergunta, para ser mais claro, os livros apócrifos, eles foram instituídos junto com os livros que a gente já conhece, né, os livros da Bíblia, ou eles vieram depois? Joia, eu vou te responder essa pergunta no próximo módulo, que a gente vai trabalhar algumas coisas e vai ser legal, tá bom? Tá bom. Fechado. Podemos encerrar esse módulo, meus irmãos? Joia. Então vamos parar aqui. Vou parar a gravação e a gente vai para o último módulo, tá bom?